O Monsenhor Rogério Augusto das Neves, da paróquia Nossa Senhora da Soledade, aqui de São José dos Campos, da Diocese de São José dos Campos, foi nomeado o novo bispo auxiliar de São Paulo e é justamente com ele com quem iremos conversar neste momento ao vivo aqui nos estúdios da SP Rio Mais. Participa também dessa entrevista de forma remota o jornalista José Guilherme Ferreira. Padre, sua bênção, seja bem-vindo aqui à SP Rio Mais, tudo bem? Tudo bem, Deus te abençoe. Deus abençoe a todos os ouvintes, toda a assistência desse programa. Nós queremos agradecer, a gente está aqui recebendo o senhor aqui nos nossos estúdios, muito nos honra, muito nos alegra, e eu tenho certeza que o senhor também está numa expectativa muito grande em assumir uma nova missão, né? O senhor foi ordenado sacerdote em 99, me corrija se eu estiver errado. Em 2015 o senhor passou a ser pároco, né? Desde 2015 o senhor é pároco lá na Soledade, aqui em São José. E aí, como é que está a sua expectativa, padre? Como é que está essa expectativa de assumir agora uma nova missão como bispo auxiliar lá de São Paulo, uma cidade muito maior, com outros desafios, né? Como é que está essa expectativa? Como você bem diz, é uma experiência totalmente nova. Então eu estou vivendo um novo mistério para mim e como eu acho que vale sempre a pena quando a gente começa alguma coisa, é a gente dar passos. Descobrir o que eu tenho que fazer em cada momento, atender quem me procura, conforme eu percebo que já cabe eu dizer alguma coisa e ir descobrindo aos poucos o que eu devo fazer, como vai ser essa nova missão, totalmente nova para mim. É uma experiência nova e é claro que a gente já, mais ou menos, o senhor já tem em mente quais serão as funções do senhor lá, né? A gente consegue entender mais ou menos como é que vai ser essa nova experiência lá na Arquidiocese de São Paulo? Posso fazer alguma ideia, mas em si é também um mistério. Porque a Arquidiocese, como São Paulo, praticamente corresponde a um pequeno país. Sim. Então a Arquidiocese de São Paulo também é dividida em 7 regiões e mais 3 vicariatos. Sendo que tem regiões lá que são maiores do que a nossa diocese, uma região. E tudo aos cuidados de um arcebispo só, né, do Dom Odilo. Então, eu preciso, na verdade, aprender o que é São Paulo e o que é a arquidiocese, e eu creio que eu vou ter que aprender isso com os outros bispos auxiliares e com o cardeal. Muito bom. Zagui? Bom dia, padre. Bom dia. Bispo, né? Bom dia. Eu gostaria de falar, que o senhor falasse para a gente, do tema da campanha da fraternidade deste ano, né? Que é fraternidade e educação. Eu acho que a gente vive problemas dramáticos de educação que foram acentuados aí durante a pandemia, com o afastamento das crianças das escolas, né? E tem todo esse contexto de busca por mais formação das pessoas, né? O que é essa campanha e por que essa preocupação com a educação da Igreja Católica? Eu penso que o lema da campanha expressa e inspira uma profunda reflexão, que é: fala com sabedoria e ensina com amor. É tirado do livro dos Provérbios. Então, não é somente a questão da organização do sistema de educação no país. Claro que a gente pode tocar nisso, mas a educação vai para além disso. É uma questão muito mais profunda. O ser humano é formado em todos os ambientes onde ele está. Se a gente pensasse que quando eu, por exemplo, estou dirigindo e quando eu não procedo bem ao dirigir, quando eu, por exemplo, sou mal educado no trânsito e tem pessoas assistindo isso, eu estou de uma certa maneira influenciando negativamente nas pessoas, se a gente tivesse essa consciência, a gente diria que a educação não é um papel da escola, é um papel de todos. Seria da gente perguntar o quanto cada um de nós tem educado as pessoas que de alguma maneira dependem da gente, o quanto a gente tem deseducado. Então, a questão profunda é essa. Fala com sabedoria, mas ensina com amor. Então,
vai passar pelas estruturas também do sistema de educação brasileiro, que tem suas grandes qualidades, sobretudo a valorização do professor, que o professor exerce como profissão uma missão que é de todos, mas que ele exerce de maneira especial e nem sempre tem essas condições, as condições que precisaria ter. Então eu penso que é uma reflexão muito profunda, e isso que você diz sobre os impactos e prejuízos da educação durante a pandemia são uma questão muito importante, porque houve muitas perdas no processo educativo, que é claro, a gente vai dizer, as pessoas não sabem como lidar com a pandemia, nem os governos, mas podiam ter dado passos assim que fossem mais responsáveis um pouco, e isso parece que a gente não soube fazer muito direito. Rodrigo. Padre, a gente está também num período de quaresma, né? E a gente está vivendo uma guerra lá na Ucrânia, brasileiros também estão lá, todo esse sentimento de tensão, de preocupação, que não, mesmo estando distante a gente tem laços, né? Somos irmãos, enfim. Como se portar durante esse período? Como é que é a orientação? Qual é a orientação da igreja? Qual a orientação para os cristãos, para os não cristãos, em como se comportar durante o período de quaresma e também relacionado a tudo que está acontecendo no nosso dia a dia, no mundo atualmente? Ótimo. O Papa Francisco propôs que nós dirigíssemos a nossa reflexão e até a nossa penitência desse tempo, a nossa oração para esse tema da paz. Talvez isso sirva para a gente refletir um pouco sobre os nossos limites, como a pandemia já causou isso em nós. De uma certa maneira parecia que a gente tinha o controle de tudo, e de uma hora para outra a gente percebe o mundo refém de joelhos de uma doença, uma coisa que parecia impensável nos nossos dias. E nisso a gente vê que não só os limites da ciência, mas os limites do nosso cuidado. Nós não sabemos como lidar com isso. E agora com a guerra que nos surpreende, porque parece para nós uma coisa simples. A gente até já se acostumou a ouvir falar de conflitos que atingem outros povos distantes de nós e que parece que não nos atingem. Só a gente apenas fica com um pouco de pena das pessoas que estão sofrendo lá. Mas agora, diante de um conflito que envolve toda a Europa, que envolve países importantes aqui da América, e que a gente vê que já causa reflexos também até na nossa economia, na nossa vida. Então, seria a ocasião da gente refletir sobre isso. A primeira reflexão que eu daria como sugestão seria que valor nós damos para a paz. Parece que a gente não tem consciência do valor da paz. Porque, embora possa haver razão de um lado e de outro, acho que cada um deve ter sua razão, sua preocupação, mas a gente percebe que a paz é um bem absoluto. Então a gente deveria preferir a paz a qualquer outra coisa, porque o prejuízo da guerra é inestimável. Como diziam lá na Santa Sé, certa vez lá na Secretaria de Estado, a guerra a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Então essa reflexão deveria atingir a todos nós, para que a consciência coletiva de que a paz é um bem absoluto gerasse na gente um esforço constante de combater todo tipo de conflito ou de buscar o diálogo como o único e o melhor meio para a gente resolver os conflitos. Muito bem. Queria voltar a esse assunto do senhor indo para essa missão lá na Arquidiocese de São Paulo. Eu queria que o senhor pudesse externar o sentimento que o senhor está tendo em deixar a cidade, porque em deixar entre aspas, né, a cidade, mas assim, há todo um vínculo com os paroquianos. A gente tem até aqui um ex-paroquiano também que nutre um bom sentimento com o senhor é querido por muitas pessoas. Como é que fica essa questão? Qual o seu sentimento de estar assumindo uma missão e ao mesmo tempo também estar, de certa forma, se afastando? E afastando coloco entre aspas mais uma vez, mas a questão mesmo da distância, né, e tudo mais. Qual é esse sentimento, padre? Eu não sei se você imaginava, mas você tocou na ferida. Porque deve ser difícil, né? O sentimento que eu tive ao receber o anúncio dessa missão, e a gente recebe assim, a consulta para a gente não é a consulta se a gente aceita que
que a gente seja nomeado. A gente é informado de que foi nomeado e a consulta é se a gente aceita a nomeação. Dizer que não aceita significa dizer não ao Papa, né? Que é quem nomeou. E é uma coisa que, para quem quis entregar a vida e consagrar, é uma coisa muito detestável. Dizer não à autoridade suprema da Igreja, que carrega tantas dificuldades, né, nos seus ombros. Então a gente dividiu um pouquinho o peso com ele. Mas, por incrível que pareça, quando eu fui informado disso, diferentemente do que eu podia pensar, o maior sentimento não foi nem de medo, nem de insegurança, né? Foi de perda. O que me bateu foi isso. Eu gosto tanto do que eu tenho, do que eu faço, das pessoas com quem eu convivo, gosto tanto da minha cidade. Então aquele sentimento de perda que só é superado quando a gente volta para aquela palavra de Jesus. Quem quiser ganhar o mundo, vai perdê-lo. Quem quiser ganhar a vida, vai perdê-lo. Aquele que gastar, esse vai ter a verdadeira vida. Então a gente sabe que se a gente se apega ao que a gente tem, egoisticamente, no fundo a gente acaba perdendo o verdadeiro sentido daquilo que a gente tem também. Então, o sentimento de perda é um sentimento que eu estou vivendo e tentando superar. E como já passei por isso outras vezes de outra maneira também, mas dessa vez é um sentimento muito forte porque é uma mudança total de vida. De já 20 anos de ministério, tudo que eu faço eu podia esperar, né? Podia ter, por exemplo, a expectativa de sair da minha paróquia para outra. Eu nunca tive apego às paróquias, né? Então, estaria pronto para sair de uma hora para outra, mas aqui se trata de uma mudança muito maior. Mas eu tenho muita fé. Eu sei que se Deus nos chama, né? Ele dá os meios e, como dizia Santo Agostinho, dá-me o que me pedes e pede o que quiseres. Nós queremos desejar aí muita força para o senhor nessa nova missão. Faço o convite, já está confirmado então dia 1º de maio, né, essa nomeação aqui em São José dos Campos. Aonde será, padre? Vai ser especial também, né, esse momento? Vai ser especial, será no dia 1º de maio, às 15h30, na minha paróquia, Paróquia Nossa Senhora da Soledade, na Vista Verde. Eu pedi que pudesse ser lá. Eu tenho 7 anos trabalhando lá na Paróquia da Vista Verde, período em que eu só experimentei alegrias, que não tive nenhum aborrecimento, nada que me fizesse em momento nenhum pensar em trabalhar em outro lugar. Então, estava muito feliz lá e eu acho que é uma maneira de eu mostrar minha gratidão ao povo da minha atual paróquia. Nós queremos desejar também muita força, muita saúde também para o senhor. Muito obrigado, padre, pela sua disponibilidade de estar aqui hoje conosco e lhe desejando realmente essa missão, que seja uma missão frutuosa, né, com bons frutos. E eu tenho certeza que a alegria vai permanecer aí entre os seus paroquianos. Enfim, com certeza uma missão nova e missão dada aí para que possa ser para o bem da igreja, mas também para o bem da comunidade como um todo. Muito obrigado pela entrevista, padre. Eu que agradeço. Foi um prazer imenso, uma honra estar aqui e eu desejo que todos, né, possam receber a bênção de Deus e não se esqueçam de mim na oração, porque eu estou assumindo uma missão que é muito maior do que as minhas forças, com toda certeza, mas que Deus supre com a sua graça. Muito obrigado, padre. A gente bem lembra isso, né? A gente às vezes pede sempre para os padres rezar para a gente, mas os padres também necessitam de orações. Então a gente vai reforçar esse pedido de orações. Muita oração. Obrigado, padre. Eu que agradeço. Um ótimo dia.